um pouco do que foi a Inquisição. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que é o principal ponto em que muita gente que não gosta da igreja pega para atacar a igreja. Qualquer coisa que você fala da igreja, mas e a Inquisição? Mas e a Inquisição? E aqueles milhões de bruxas que a igreja pôs na fogueira? Como é que é essa história? Vamos explicar essa história e ver que não foi nada disso, né? Houve os erros, sim. O Papa João Paulo II até pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja no ano 2000. Parece que o Papa Bento também pediu perdão, né? Hoje, novamente, no discurso do Papa para a jornada em Assis, que o Papa hoje esteve em Assis o dia inteiro, né, na jornada com o tema Peregrinos da Verdade, Peregrinos da Paz, que reuniu uma série de líderes religiosos de diversas religiões, inclusive o agnóstico estava lá dizendo. Estava lá presente. Ele falou hoje, professor, olha, como cristão, quero dizer neste momento, é verdade na história que também a igreja se recorreu à violência em nome da fé cristã. Reconhecemos-los cheio de vergonha, mas sem sombra de dúvida, tratou-se de um uso abusivo da fé cristã, em contraste evidente com a sua verdadeira natureza. Tá aí. E o Papa João Paulo II já tinha feito a mesma coisa. Hoje a mesma coisa por ocasião do jubileu do ano 2000. Ora, a gente tem que entender uma coisa, já como um pano de fundo. A igreja foi instituída por Cristo para salvar o mundo. A igreja é divina, a cabeça é o Cristo, a alma é o Espírito Santo, mas é formada de homens e mulheres, pecadores. Então, o Cristo prometeu à igreja infalibilidade, mas não prometeu impecabilidade. Estão entendendo? Então, houve papas pecadores. Eu já falei para vocês aqui, nós já passamos aqui, no século X, 5 papas foram assassinados. E assassinados por quem? Por gente de dentro da igreja. Aquelas lutas pelas famílias poderosas que queriam ter os seus filhos como Papa, os imperadores que queriam impor o Papa, porque o Papa era a autoridade da época, não é? Então a igreja, mas Deus quis que através dessas vicissitudes humanas, da nossa miséria humana, Deus quis que a igreja dele caminhasse. Como dizia Dom Estevão Bittencourt Ricardo. Dom Estevão dizia assim, o ouro da igreja, né? Esse ouro que a gente carrega na aliança aqui, passou muitas vezes por mãos sujas, mas ele continua ouro. Você dá uma lavadinha nele, ele volta a brilhar. Entende? Então, a igreja muitas vezes, muitos filhos da igreja pecaram, papas, bispos, padres, leigos, nós todos. Mas, apesar de tudo isso, a igreja vai embora. Ela não para por causa disso. Entende? Então, o Papa Leão XIII disse, a igreja não tem medo da verdade. E o Papa Leão XIII abriu o arquivo secreto do Vaticano para todos os historiadores, a igreja não tem medo da verdade. Pronto. O que os filhos dela fizeram de errado, ela vai pedir perdão. Agora, não se pode exagerar também. Quando eu trago aqui o tema da Inquisição, eu quero fazer um pouco daquilo que o Papa João Paulo II fez antes dele pedir perdão. No ano de 1998, 2 anos antes do ano 2000, o Papa João Paulo II decidiu que ele ia pedir perdão para o mundo pelos pecados dos filhos da igreja. O que ele fez? Ele mandou fazer no Vaticano um simpósio sobre Inquisição. E o que o Papa fez? Ele mandou convidar os maiores historiadores do mundo, independente de religião, nação, raça ou ideologia. Convidou 30 grandes historiadores. Esses historiadores se reuniram no Vaticano, sob a presidência, né, do professor Borromeu, que é professor da Universidade La Sapienza da Itália. E esses 30 pesquisadores fizeram 30 conferências, cada um na sua língua, português, francês, inglês, espanhol, etc. Né? E foram publicadas as atas, 780 páginas. Europa, século XII.
um grupo de hereges gnóstico começa a tomar proporções assustadoras. Os cátaros ameaçavam o futuro da sociedade, pois as suas práticas e atos eram absolutamente abomináveis. Eles pregavam o suicídio através de inanição, saqueavam fazendas e igrejas, eram totalmente contrários ao matrimônio e à procriação. E por isso matavam as mulheres grávidas, porque acreditavam que o nascimento de uma criança era verdadeiramente uma prisão para a divindade. Eles verdadeiramente representavam, além de uma ameaça à Santa Igreja, uma ameaça social. A heresia cátara se difundia fortemente por toda a Europa, notadamente pelo sul da França, onde se concentrava o maior número de adeptos. Até então, os cátaros eram julgados pelos seus delitos e suas heresias exclusivamente pelo poder do Estado, ou seja, sem nenhuma interferência da Igreja, sendo exclusivamente julgados pelos governantes locais. No entanto, deve-se ressaltar que esse processo estava sendo totalmente falível, pois havia inúmeros abusos por parte de alguns governantes, que acabavam por entregar os suspeitos à justiça sem nem mesmo averiguar a culpabilidade dos mesmos, ou dar-lhes qualquer chance de defesa. O que fazia do Tribunal do Estado uma via para a condenação dos inimigos. Rapidamente, alguns governantes se aproveitavam dessa situação. Então passaram a taxar os seus inimigos injustamente de hereges para tirar vantagens. Um dos maiores exemplos históricos foi o que aconteceu com Frederico II, que, desejando conquistar a Lombardia, condenou à morte, desterrou e confiscou os bens de vários habitantes da região, acusando-os de hereges. Há de se notar que no século XII, fora as condenações inconsequentes da justiça comum, o povo, ao ver, por exemplo, mulheres grávidas mortas, fazia justiça com as próprias mãos, coisa que a Igreja sempre condenou. Devido à velocidade em que a heresia se difundia, a justiça pelas próprias mãos começou a tomar maiores proporções. Foi justamente o que aconteceu em Soissons, no ano de 1120, que ao bispo demorar a entregar alguns hereges, o povo enfurecido os arrancou de sua guarda para queimá-los na fogueira. Sabendo desses inúmeros abusos, o Papa Gregório XI resolveu fundar um tribunal. Um tribunal que viria a ser difamado por séculos. O Tribunal da Inquisição. Inquisição, a história não contada. O Tribunal da Inquisição nasceu com um único objetivo: proteger as pessoas das injustiças cometidas pelo poder estatal, dando uma oportunidade aos hereges de se redimirem sem sofrer nenhum tipo de massacre. Ao fundar esse tribunal, o Papa reivindicou o direito exclusivo de julgar todas as heresias. Somente esse tribunal poderia declarar alguém como herege. O Tribunal da Inquisição não tinha como intuito matar ninguém, nem mesmo torturar. O tribunal foi criado pelo Papa, que visava primeiramente proteger o réu, ou seja, proteger o acusado de heresia, dentro de normas jurídicas e eclesiásticas. O tribunal era uma oportunidade para que o réu se defendesse antes que fosse entregue às penas aplicadas pelo Estado. A Inquisição possuía várias fases, que podem ser divididas basicamente em três, que eram: primeira fase, a cerimônia do ato de fé, onde o povo era convidado a cantar o credo. Segunda fase, o perdão.
onde todo aquele que se apresentasse por cerca de 20 a 30 dias e se declarasse como difusor de catarismo e querendo redimir-se, era perdoado. Terceira fase, a inquirição. Nesta fase era totalmente proibido a tortura. A Inquisição foi o primeiro tribunal do mundo a declarar que nenhuma confissão sobre tortura era válida. O que foi uma revolução, pois naquele tempo todos os tribunais existentes usavam tortura, pois não existiam métodos modernos de investigação. Os demais tribunais continuaram a usar a tortura até o século XIX. O Tribunal da Inquisição não julgava nenhuma pessoa que fosse de outra religião por caso de heresias. Uma boa prova disso é que nenhum judeu foi condenado por heresia pela Inquisição Católica. Todos que se declarassem hereges publicamente, em qualquer fase do processo, eram automaticamente perdoados, dando-lhe por vezes, como forma de se redimir, penas alternativas, que consistiam basicamente em orações. Alguns diziam que a Inquisição matou aproximadamente 30 milhões de pessoas. Em especial em Teulos, onde havia maior número de condenações, a Inquisição teria matado supostamente 3 milhões de pessoas. O que prova que esses números foram exagerados e que são verdadeiramente caluniosos. Teulos, durante a Idade Média, não possuía nem mesmo 300 mil pessoas. Como poderia ter sido morta 10 vezes mais que a população local? Durante 100 anos, em Teulos, o maior centro herege da Idade Média, foram mortas cerca de 42 pessoas de 665 processos. Já na Itália, ninguém foi morto pela Inquisição. E entre esses números, ainda pode-se contestar alguns, pois boa parte dessas execuções eram simbólicas, sendo queimadas em vez do indivíduo um boneco que o representava. Veja a comparação entre os números dos caluniadores e os números reais. Fica clara uma manipulação grosseira dos dados para incriminar a Santa Igreja. Após a apresentação desses dados, há quem se pergunte sobre a legitimidade da pena de morte. A Igreja sempre foi a favor da pena de morte. Esse ensinamento vem dos maiores santos da Igreja, como São Tomás de Aquino, São Pio X, São Pio V, São Jerônimo e muitos outros. Esse ensinamento está totalmente justificado pela Sagrada Escritura, que diz: o que ferir um homem querendo matá-lo, seja punido de morte. O que ferir o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Aquele que tiver roubado um homem e o tiver vendido, convencido do crime, morra de morte. São Paulo nos relata que a pena de morte é legítima. Paulo, porém, disse: estou diante do tribunal de César, é lá que devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como tu sabes muito bem. E se lhe fiz algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Não sem razão leva a espada, é ministro de Deus, punidor irado de quem faz o mal. As penas aplicadas pela Inquisição verdadeiramente consistiam em sua grande maioria em penas leves, que eram basicamente rezar uma Ave Maria, visitar um santuário, rezar uma novena, assistir uma missa. Dependendo do caso, poderia ser decretada inclusive uma prisão, ou em casos extremos, a condenação à morte,
o que era algo evitado por motivos óbvios, justamente porque durante o processo tentava-se convencer o indivíduo de que ele estava errado e que ele se convertesse. Logo, queimá-lo era um atestado de fracasso e uma propaganda em forma de martírio para os hereges. Vejamos o que diz Michel de Roquebert, autor esse que defende os cátaros. A Inquisição de Languedoc queimara infinitamente menos pessoas em um século que Simão de Montfort e seus cruzados entre julho de 1210 e maio de 1211. Será preciso relembrar com efeito que a vocação da Inquisição era então converter e não queimar, e que a fogueira, mesmo se ninguém ousasse dizê-lo, era uma confissão de fracasso? De modo geral, quem mais sofreu com a Inquisição foi em maioria o próprio clero, por trair a fé e ajudar na propagação de novas doutrinas. Alguns usam as palavras de João Paulo II para dizer que a Igreja pediu perdão pelos pecados que cometeu, o que é materialmente falso, pois João Paulo II somente pediu perdão pelos erros dos filhos da Igreja, o que acabou sendo distorcido. Por justiça, devemos ressaltar que a Inquisição também deu sentenças erradas, assim como qualquer outro tribunal, medieval ou moderno. A Inquisição jamais consistiu em processos dogmáticos, mas simplesmente jurídicos. Entre os processos errados, destaca-se o caso de Santa Joana d'Arc, que não teve seus direitos respeitados, pois foi negada a sua apelação ao Papa, e em 1456 foi finalmente considerada inocente pelo Papa Calixto III e canonizada em 1920, provando que a Igreja nunca quis esconder absolutamente nada da Inquisição. A Inquisição foi um tribunal à frente do seu tempo, que foi exagerado e caluniado para atribuir à Igreja a culpa de injustiças cometidas no mesmo. Contudo, a Inquisição está longe de ser esse espantalho grosseiro para afastar os ignorantes da Igreja. Olá, amigos do Logos Apologética, bem-vindos de novo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Inquisição e vamos procurar esclarecer aqui alguns equívocos sobre essa instituição. Cedo ou tarde, qualquer área de apologética com militantes, sejam ateus ou protestantes, abordará a Inquisição. Para os não católicos, isso é um escândalo. Para os católicos é um embaraço e para ambos uma confusão. Ela é uma munição útil para os que odeiam a Igreja, simplesmente porque a maioria dos católicos parece não saber dar uma resposta sensata. Este vídeo irá orientar melhor para o esclarecimento. Na verdade, houve várias inquisições diferentes. A primeira foi criada em 1184 no sul da França, como uma resposta à heresia cátara. Esta foi conhecida como a Inquisição Medieval e foi progressivamente acabando conforme o catarismo diminuía. Bastante diferente foi a Inquisição Romana, iniciada em 1542. Era a menos ativa e a mais benigna das três variações. A outra foi a infame Inquisição Espanhola, começada em 1478. Uma instituição do Estado usada para identificar conversos, judeus e mouros muçulmanos, que pretendiam se converter ao cristianismo para fins de vantagem política ou social, mas que secretamente eles continuavam ainda praticando sua antiga religião. Mais importante ainda, o trabalho dessa Inquisição foi também o de limpar o bom nome de muitas pessoas que foram falsamente acusadas de serem hereges. Foi a Inquisição Espanhola que, pelo menos no imaginário popular, teve o pior histórico do cumprimento dessas funções. As várias inquisições perfizeram um período de quase um milênio, que pode ser coletivamente chamado de Inquisição. Os fundamentalistas que escrevem sobre a Inquisição usam muitos livros de Henry Lea e G.G. Colton. Cada um deles traz boa relação dos fatos e há uma certa pesquisa básica, e não há de negar seu devido crédito. O problema é que eles não pesaram bem os fatos, porque eles utilizaram de uma feroz animosidade com a Igreja, que pouco tinha a ver com a Inquisição em si.
Por outro lado, alguns escritores católicos, particularmente os menos interessados em se aprofundar na verdade do que em uma crítica difusa da Igreja, encobertaram certos fatos para tentar dar uma imagem sanitizada da Inquisição. Esse é um desserviço à verdade tanto quanto os exageros dos pontos negativos da Inquisição. Esses apologistas bem intencionados, mas equivocados, são, de certa forma, bem como Leah Coulton e outros escritores contemporâneos fundamentalistas. Eles temem que, ao mesmo tempo que outros esperam, que os fatos sobre a Inquisição possam provar a ilegitimidade da Igreja Católica. Mas os fatos não demonstram isso. A Igreja não tem medo da verdade. Nenhum relato de loucura, zelo equivocado ou crueldade de alguns católicos pode desfazer a fundação divina da Igreja, embora reconhecidamente essas coisas são pedras de tropeço, tanto para católicos como para não católicos. O que deve ser entendido é que a Igreja contém dentro de si todos os tipos de pecadores hipócritas, e alguns deles obtêm posições relativas de responsabilidade. Paulo e o próprio Cristo nos advertiram que haveria lobos vorazes entre alguns líderes da Igreja. Os críticos sofrem com a noção errada de que a Igreja inclui apenas os eleitos. Para eles, os pecadores estão fora das portas. Ache os pecadores e achará o lugar onde a Igreja não está. Como os críticos costumam se concentrar muito em seus ataques sobre a Inquisição, os católicos tendem a ficar na defensiva. Esta é uma atitude errada. Devemos aprender o que realmente aconteceu, entender os eventos à luz das épocas e depois explicar aos anticatólicos por isso que certos eventos tristes não provam que eles pensam que provam. Muitos críticos acreditam, por exemplo, que mais pessoas morreram sob a Inquisição do que em qualquer guerra ou praga, mas para isso eles contam com falsas estatísticas geradas por vários indivíduos, entre os anticatólicos, cada um dos quais, ao que parece, tenta aparecer com um maior número de vítimas. Mas para endireitar essas confusões históricas, basta um nome só. Como Roland Knox disse, devemos ser cautelosos, para que não andemos interminavelmente em um deserto de atrocidades, de estatísticas comparativas. Na verdade, ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram pelas várias inquisições. Podemos determinar ao certo, porém, uma coisa sobre os números dados pelos críticos. Eles são muito exagerados. Um livro popular de fundamentalistas protestantes afirma que 95 milhões de pessoas morreram sob a Inquisição. Esse número é tão grotesco que poderíamos duvidar da sanidade do escritor, ou pelo menos seu conhecimento de demografia. Não foi até os tempos modernos que a população dos países onde a Inquisição existia chegou a 95 milhões. As Inquisições não existiam no norte da Europa, na Europa Oriental, Escandinávia ou na Inglaterra, sendo limitada principalmente ao sul da França, Itália, Espanha e algumas partes do Sacro Império Romano. A Inquisição não poderia ter matado muitas pessoas, porque essas partes da Europa não tinham muitas pessoas para matar. Além disso, a peste negra, que matou um terço da população da Europa, é acreditada por historiadores como responsável por grandes mudanças na estrutura social. A Inquisição é acreditada por poucas, precisamente porque o número de suas vítimas foi comparativamente pequeno. De fato, estudos recentes indicam que, no máximo, havia apenas algumas milhares de sentenças realizadas por heresia na Espanha, e estas foram ao longo de vários séculos. Por fim, pode ser um desperdício de tempo ficar discutindo sobre estatísticas. Em vez disso, pergunte apenas aos críticos o que eles acham que a existência da Inquisição demonstra. Eles não vão pesquisar muito sobre isso, a não ser que isso prove alguma coisa contra a Igreja Católica. E daí? Os católicos são pecadores? Sim. Às vezes pessoas em posições de autoridade usaram de julgamentos fracos? Sim. Por outro lado, católicos sinceros, cheios de zelo, às vezes perdem o equilíbrio? Sim. Todas as acusações são verdadeiras, mas elas poderiam também ser verdadeiras mesmo se a Inquisição nunca existisse, e talvez poderia ser dito o mesmo de alguns críticos. Os críticos afirmam que a existência da Inquisição comprova que a Igreja Católica não podia ser a igreja fundada por Nosso Senhor. Eles usam a Inquisição como seu melhor mau exemplo. Eles acham que isso mostra que a Igreja Católica é ilegítima. À primeira vista, pode parecer que sim, mas esta não é bem a realidade. A maioria das pessoas percebe que esse argumento é fraco. Uma razão para os críticos falarem sobre a Inquisição é que eles a usam como ataque pessoal, imaginando que foi criada para eliminar, sim, você deve ter adivinhado, os fundamentalistas protestantes.
Alguns protestantes fundamentalistas, como um tal site chamado Sola Escritura TT, se identificam com os cátaros, também conhecidos como albigenses, ou talvez seja melhor dizer que eles identificam os cátaros com eles mesmos. Eles acham que os cátaros eram os fundamentalistas evangélicos ou protestantes do século XII e que os católicos fizeram com eles o que fariam para com os fundamentalistas hoje se eles tivessem a força política que tiveram. Isso é uma fantasia. Os escritores fundamentalistas alegam que os cátaros usavam uma versão vernacular da Bíblia e concluíam a partir disso que essas pessoas eram cristãos bíblicos ou proto-protestantes ou proto-evangélicos. Na verdade, curiosamente, a religião deles aparentemente veio, e ninguém sabe ao certo, da França para o que hoje é conhecida como Bulgária. O catarismo foi uma mistura de gnosticismo, que alegou ter acesso a uma fonte secreta de conhecimento religioso, e do maniqueísmo, que dizia que a matéria era má. Os cátaros acreditavam em dois deuses: o Deus bom do Novo Testamento, que enviou Jesus para salvar nossas almas de ser presa na matéria, e o Deus mau do Antigo Testamento, que criou o mundo material. As crenças dos cátaros implicavam sérias consequências muito perigosas à civilização. Interessante, portanto, que fundamentalistas como esse Hélio de Menezes, do site Sola Escritura e outros, raramente mencionam as verdadeiras crenças dos albigenses, dos cátaros. E, portanto, eles passam uma ideia de que eles eram cristãos perseguidos, ou cristãos verdadeiros, perseguidos, e que tinham a verdadeira Bíblia e coisa e tal, né? Por aí. O casamento era desprezado pelos albigenses ou cátaros porque legitimava relações sexuais a que os cátaros identificavam como um pecado original. Mas a prostituição era permitida porque era temporária, secreta e não era aprovada em geral, enquanto que o casamento era permanente, aberto e publicamente sancionado. As ramificações dessas teorias não são difíceis de imaginar. Além disso, o suicídio ritual era encorajado. Aqueles que não tiravam suas vidas por si mesmos eram frequentemente ajudados. E os cátaros se recusavam a tomar julgamentos, o que, numa sociedade feudal, significava que eles se opunham a toda autoridade governamental. Assim, o catarismo era visto tanto como um perigo moral como político. Até mesmo Lia, um autor anticatólico, admitiu: a causa da ortodoxia era a causa do progresso e a civilização. Se o catarismo se tornasse dominante, ou mesmo se tivesse sido permitido existir em igualdade de condições, a sua influência não poderia ter falhado a tornar-se desastrosa. Portanto, vemos que as crenças dos cátaros e albigenses não eram tão inocentes como certos fundamentalistas protestantes querem acreditar. E de certo, eles eram um perigo moral e político. Muitas discussões sobre a Inquisição esbarram nos números e muitos católicos falham em não entender aonde os fundamentalistas querem chegar. Como resultado, os católicos se restringem a assuntos secundários. Em vez disso, eles devem forçar os fundamentalistas a dizer explicitamente aonde eles estão querendo chegar. No entanto, há uma certa utilidade, apesar de limitada, de demonstrar que os tipos e graus de punições infligidas pela Inquisição espanhola foram semelhantes. Na verdade, elas foram ainda mais leves que os condenados por tribunais seculares. É igualmente verdade que, apesar de que consideramos alguns casos lamentáveis certos procedimentos na Inquisição espanhola, muitas pessoas preferiam ter seus casos julgados por tribunais eclesiásticos porque os tribunais seculares eram muito severos. Na verdade, os registros históricos mostram que muitas pessoas pediam aos tribunais seculares da época para que seu caso fosse transferido para um tribunal eclesiástico, onde elas iriam ter uma melhor audição ou julgamento. O mais importante para os católicos, uma vez que tenham obtido alguma apreciação da história da Inquisição, é explicar como uma instituição desse tipo poderia ter sido associada a uma igreja divinamente estabelecida, e por isso não é apropriado concluir, a partir da existência da Inquisição, que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo. Esse é o verdadeiro ponto em questão, e é aí que qualquer discussão deve se concentrar. Assim, é útil recordar que é fácil ver como aqueles que levavam a Inquisição pensavam que suas ações foram justificadas. A própria Bíblia registra casos em que Deus ordenou inquéritos formais legais, isto é, inquisições, a serem realizadas para expor crentes secretos de falsas religiões.
Leia Deuteronômio 17, 2 ao 5, por exemplo. No versículo 4 diz: "E te seja denunciado e o ouvires, então inquirirás bem." Note a frase, inquirir bem. É claro que houve alguns israelitas que somente aparentavam ser obedientes e praticantes da aliança com o Senhor, enquanto internamente não criam e praticavam secretamente falsas religiões, e até mesmo tentaram espalhá-las. Para proteger o reino dessas heresias ocultas, estes praticantes de falsas religiões em segredo tinham de ser afastados e expulsos da comunidade. Essa diretiva do Senhor aplicava-se até mesmo às cidades inteiras que se afastaram da verdadeira religião. Como Israel, a Europa medieval era uma sociedade de reinos cristãos que foram formalmente consagrados ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, é perfeitamente compreensível que aqueles católicos que liam a Bíblia concluíam que, para o bem da sociedade cristã, assim como os israelitas antes deles, devem expurgar o mal do meio de vós. Paulo repete este mesmo princípio em 1 Coríntios 5,13. Estes mesmos textos foram interpretados de forma similar pelos protestantes, que também tentaram erradicar e punir aqueles que consideravam como hereges. Lutero e Calvino aprovaram o direito do Estado de proteger a sociedade, purgando a falsa religião. Na verdade, Calvino não apenas baniu de Genebra aqueles que não compartilhavam de seus pontos de vista, mas permitiu que, em alguns casos, fosse ordenados outros a serem executados por heresia. Por exemplo, Jacques, torturado e decapitado em 1547, e Miguel Servet, queimado na estaca em 1553.